Então, primeiramente, meu boa noite a todos, né? É mais uma live do Corém Paraná, em pleno ano de comemoração do Nursing Now Brasil. Puxa vida! Lembram? Vamos rebobinar a fita? Mês de maio, mês da enfermagem. Tive a honra de ter aqui, para abrir os trabalhos da Semana de Enfermagem, a minha colega Maria Gorete Davi Lopes, diretora da Atenção e Vigilância em Saúde da SESA. Em maio, naquele mesmo mês, o fechamento dos trabalhos da Semana de Enfermagem foi feito pela Márcia Sulac, também enfermeira, secretária municipal de saúde. Puxa, em pleno mês de agosto, não é? Numa fase talvez a mais difícil das nossas vidas profissionais e pessoais, né? Eu tenho a honra hoje de poder contar com a presença do secretário de Saúde, Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto, mais conhecido, né, doutor como Beto Preto, né? Além de um profissional competente, de uma simpatia. Eu me lembro quando eu conheci, eu fui apresentada ao senhor, não é? Em plena conferência de saúde, a delicadeza e já querendo estabelecer uma parceria com o Corém Paraná e provavelmente por saber da importância da enfermagem na vida na vida de cada um de nós, né? Então, a temática de hoje é uma conversa, secretário, porque é uma oportunidade, com certeza, das pessoas sentirem o senhor um pouquinho mais perto, não é? Saberem que estamos perto, como política de saúde, não é? Uma parceria como nós temos já, de termo de cooperação, que vai ser agora, foi revisitado, não é? E trazer um pouco desse trabalho, né? Desse pouco e muito trabalho, né? Que vocês estão tendo, principalmente perante a pandemia. Tanto que a temática nada mais é que a consolidação, não é, do Sistema Único de Saúde é o papel da equipe de enfermagem nessa consolidação, porque a maioria de nós estamos vinculados ao SUS como trabalhadores, não é? Bem como no enfrentamento dessa pandemia. Afinal de contas, somos 108 mil trabalhadores na área da saúde, 108 mil, não é? Mais de 50% aqui no Paraná e região metropolitana, não é? E há muitos dos nossos colegas, não é? E na linha de frente da Covid. Então, secretário, num primeiro momento, quem é Beto Preto, não é? E como que Beto Preto, nosso secretário de Saúde do Estado do Paraná, está enfrentando, né, esse baita desafio? Simone, em primeiro lugar, cumprimentar você, cumprimentar a todos que nos acompanham através do Sistema Corém. Quero agradecer a oportunidade de falar com vocês, agradecer o convite. Nós estamos, como você bem disse, aí no meio de uma guerra e cada dia é uma batalha diferente e nessa batalha nós somos muitos profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, técnicos, auxiliares, a equipe da enfermagem faz a grande maioria desses profissionais de saúde. Eu fiquei feliz pelo convite e eu queria dizer, assim, eu venho acompanhando esse processo de trabalho diante do Sistema Único de Saúde, de todos os profissionais, há mais de 20 anos. O secretário municipal de saúde em Apucarana, 98, 99, 2000, eu tenho um número que nós temos que pensar. Não faz muito tempo, 22, 23 anos atrás, nosso município entrou em gestão plena, o Municipal de Saúde, e lá, quando fui assumir a Secretaria Municipal de Saúde, nós tínhamos 3 enfermeiros no quadro. Município de na época, 110 mil habitantes, tem um pouco mais de 130, e eram enfermeiros no quadro, 3 enfermeiros, no quadro de um município com 130, com 110 mil habitantes, que é o 11º, 12º em população no estado do Paraná. Tivemos, ao longo do tempo lá, apenas para somar essa informação,
nós trouxemos o primeiro município que teve cobertura de saúde da família, equipe de saúde da família, em mais de 70% do seu território, nos municípios com mais de 100 mil habitantes. O Paraná foi o primeiro do Brasil todo. Nós colocamos rapidamente lá em 2000, 22 equipes, e cada equipe com seus enfermeiros. No sair da secretaria, nós tínhamos 40 profissionais na nossa secretaria, nossa autarquia municipal de saúde. Estou falando isso aqui não é para criar nenhum clima positivo, nada, é uma constatação, porque se nós queremos montar equipes, nós precisamos de todos. E precisamos também do papel regulador, do papel assistencialista, da assistência, efetivamente, do papel de resolução de crises, e que hoje ainda tem na modulação do trabalho do enfermeiro, da enfermeira, essa assunção de funções, de qualidades, de chefiar, de liderar e de fazer diferenças. Ao longo do tempo, a gente viu diversas políticas públicas serem implantadas, ora de cima para baixo, ora mais assim no nível estadual para os municípios, mas muitas políticas serem montadas e marcadas a partir do Ministério da Saúde, e sempre o trabalho recai, muitas vezes, nessa lógica brasileira, nos municípios. E, para que isso possa acontecer, ao longo do tempo eu vi também a construção do Conselho Nacional de Saúde, em 2001, 2002, eu tive a oportunidade de conviver muito com FENTAS lá em Brasília. E ao longo do tempo, eu vi muitas categorias lutando pelos seus espaços, mas de modo, eu diria até organizado, de uma maneira bem equilibrada. Qualquer tipo de ação em saúde requisita e necessita do papel, como eu disse agora há pouco, modulador, regulador, do papel da assistência, o papel que é desempenhado pelos enfermeiros. Então, eu me sinto muito à vontade aqui, estou falando tudo isso para dizer que me sinto muito à vontade de a gente poder debater, discutir, porque entendo ser o profissional da enfermagem realmente faz a diferença no dia a dia da construção do Sistema Único de Saúde. E agora, mais do que nunca, todos nós somos colocados à prova e somos colocados na vitrine, porque não fosse a presença do Sistema Único de Saúde, recrutador de recursos humanos em saúde, de um modo geral, se não fosse o Sistema Único de Saúde montado com a sua capilaridade em todos os municípios, em todos os estados, não fosse a vigilância em saúde, mesmo que nós entendamos que ela exista hoje com muitos limites, até principalmente que cabeças importantes foram se afastando, foram se aposentando, e é hora de reciclar. Mesmo com todo esse contexto, é o Sistema Único de Saúde, a vigilância em saúde, é o enfrentamento de uma porta aberta de uma unidade básica de saúde, de um pronto atendimento, é o enfrentamento feito todos os dias nos hospitais, dentro das unidades de terapia intensiva, nas enfermarias dos hospitais, tem conseguido levar adiante esta situação do combate à pandemia do coronavírus. Nós fizemos, é importante falar aqui, nós estamos em um ambiente de profissionais, nós fizemos inicialmente uma previsão de 30 mil casos de Covid no Paraná em 4 meses. 4 meses da pandemia. Então, é março para abril, abril para maio, 12 de março, 12 de abril, 12 de maio, 12 de junho, 12 de julho. O número dia 12 de julho tinha extrapolado um pouco já desse número. Porém, toda a nossa análise e avaliação sempre levou em conta sermos vizinhos de São Paulo, e também sempre levou em conta o fator
do isolamento social proposto. O isolamento social proposto era na casa de 52%, 55%. Mas ninguém aguenta ficar 5 meses em pandemia. E as pessoas não conseguem ficar em casa. E eu aqui não quero também criar aqui o papel do mocinho, do bandido, nada disso. É um fato que nós temos que saber lidar com ele. O grande sacrifício, além dos profissionais de saúde que estão na frente de batalha, o grande sacrifício é a aula. Aulas interrompidas até agora, 5 meses. Nós não temos aulas nos colégios estaduais, nas escolas municipais, nas universidades, na educação privada de um modo geral, porque se isso tivesse acontecido, o retorno às aulas, fatalmente, nosso número de casos seria 3 vezes maior, talvez, seguindo o nosso vizinho, que é o estado de São Paulo. Então, eu digo isso com muita tranquilidade, sabendo das responsabilidades que nós temos, mas principalmente olhando para o futuro. Até agora, nós já conseguimos ampliar nossa rede de leitos de hospitais. Nós tínhamos 1.300 leitos de unidade de terapia intensiva contratados ao SUS ao longo de 25, 30 anos. E agora, em 120 dias, conseguimos montar uma rede paralela exclusiva Covid na casa de 1.100 leitos. Na verdade, ontem, 1.101 leitos, no dia de ontem. E outros 1.600 leitos de enfermaria. Os leitos de enfermaria são leitos revertidos da rede, mas nos leitos de UTI, dos 1.100, praticamente 900 são leitos novos. Então, tudo isso se deu de uma maneira organizada, de uma maneira arquitetada lá atrás, no plano de contingência, que foi aprovado no COI, através do trabalho da doutora Maria Loretti, do doutor Vinícius também, que apresentou a questão hospitalar. Mas se não houvesse hospital parceiro, e aqui no Paraná, quero citar que nós não fizemos opção pelo hospital de Campinas. Eu acho que é um ganho que nós tivemos. Mas se não tivesse o hospital parceiro, não tivesse a vontade política do governador para que nós conseguíssemos articular 4 obras, já estavam praticamente prontas, nos hospitais universitários estaduais, e as outras obras de 3 hospitais regionais, estaduais, Ivaiporã e Guarapuava, se não fosse essa vontade política, não fosse a vontade dos hospitais, somente com isso nós não teríamos conseguido. Nós conseguimos porque pudemos contar com as equipes profissionais. É muito mais fácil, onde você tem lá um grupo de enfermagem, dentro de uma unidade de terapia intensiva, já trabalha no limite da vida e da morte, já tem expertise, já tem conhecimento. E é muito mais fácil dali brotar um outro grupo que vai mesclar e vai trocar os leitos do que nós abrimos um hospital de campanha, sabe-se lá com qual razão social, de que maneira, e enfrentando toda sorte de dificuldades. Então, nesse ponto, quero deixar aqui claro a minha confiança no trabalho que foi formado com os profissionais de saúde. E aí eu volto a insistir, sobremaneira com os profissionais da enfermagem. Que nós temos hoje, e aí, de todo esse trabalho, vão surgindo pontos que nós temos debatido aqui dentro da Secretaria, no chamado pós-pandemia. Nós precisamos investir na formação de mais profissionais. Nós precisamos investir, por exemplo, na especialização de mais médicos intensivistas, de mais enfermeiros intensivistas, fisioterapeutas intensivistas, pessoas que tenham a expertise de ficar naquele ambiente. Mas também temos, e continua conosco essa responsabilidade gerencial, pensar no pós-pandemia. Por exemplo, passamos ontem aqui o dia todo, no meio de toda essa pandemia, nós tivemos uma reunião longa ontem com a equipe da Vigilância e Saúde. Nós temos que pensar a reformulação do atendimento materno-infantil de todo o estado do Paraná. E, para isso,
um dos pilares desse processo, para alcançar não apenas a maternidade de alto risco do hospital situado, fundeado na cidade microrregional, na sede microrregional, mas também no hospital de pequeno porte, do pequeno município. Então, é um dos pontos, dos pilares que nós estamos montando, e vou contar, quero contar, né? Não vou contar, vou contar, quero contar com o apoio do Corém, Mônica, é que nós queremos fazer especialização em enfermagem obstétrica, ampliar, ofertar pela Escola de Saúde Pública e levar isso para os municípios efetivamente. Então, esse é um compromisso que nós estamos colocando como prioritário. Temos outros. Tem essa questão da vacinação também, que já teve um êxito enorme no ano passado. Esse ano, isso tudo está exposto no momento em que nós estou recebendo aqui um recado, eu não estou olhando para a câmera. A câmera agora. Eu vou olhar para você aqui, ó. Está no. Mas assim, nós estamos todos expostos nesse momento, porque a pandemia, ela expôs o sistema de saúde, ela expôs quem trabalha e quem não trabalha, quem está na frente de batalha, o sistema que estava escondido, de repente tomou um corpo importante. A pandemia vai mudar a percepção das pessoas perante os profissionais de saúde. E esse é o momento que talvez seja um momento de repensar toda a nossa atuação. Eu tenho insistido isso com a equipe, tenho insistido nisso aqui com a equipe. Nós queremos reformular e melhorar ambientes todos, claro. Nós queremos muitas coisas. Às vezes não temos pernas para isso, não temos força de resolver. Não é só a contratação de mais recurso humano que resolve, mas é sim a possibilidade de ofertar um trabalho diferenciado. Cada vez mais a tecnologia entrando como aliada, e isso é um ponto importante. E por isso pensar efetivamente em trazer a tecnologia como aliada nesse momento. E eu, aqui na Secretaria de Estado da Saúde, fugindo um pouquinho do tema da pandemia, eu quero chamar a atenção para a área materno-infantil e o papel da enfermagem na área materno-infantil. Eu quero chamar a atenção do enfermeiro na área da saúde mental e, principalmente, que o grande desafio que nós colocamos no nosso planejamento plurianual aqui na Secretaria de Estado da Saúde é a inserção efetiva, inserção verdadeira, e não apenas nas palavras, nos livros, na escrita, na letra fria de uma apostila de atendimento, um manual de atendimento, mas efetivamente o papel que nós temos para cumprir na frente, logo ali na frente, que é a inserção da saúde do idoso, como sendo um ponto, uma pedra de toque que nós queremos implementar aqui no Paraná. A pandemia atrapalhou tudo isso, mas, ao mesmo tempo que estamos aqui fazendo o combate, fazendo todo esse enfrentamento, dialogando com as secretarias municipais de saúde, dialogando com outros organismos de controle, por exemplo, como o Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Ao mesmo tempo que dialogamos com eles, também temos a responsabilidade de pensar o pós-pandemia. E, por isso, eu quero aqui reiterar esses compromissos importantes, Simone, que passam efetivamente pelas mãos dos paranaenses enfermeiros, sejam eles municipais, sejam eles no âmbito do Estado. A Maria Gorete fez até um comentário comigo hoje. Nós temos na Secretaria de Estado da Saúde, são 7.300 servidores que nós temos. Desses 7.300 servidores, nós temos metade, um pouco mais da metade, ainda em hospitais. O Hospital Trabalhador de Curitiba, são os hospitais da Zona Norte, Zona Sul, em Londrina, Hospital em Paranaguá, Hospital em Beltrão, os hospitais aqui da região metropolitana. Nós temos 814 enfermeiros na nossa concursados na Secretaria de Estado da Saúde, 1.796 técnicos de enfermagem, e aí temos ainda 116 auxiliares de enfermagem, um total de 2.726
colegas de trabalho na área da enfermagem. O que eu quero aqui, nesse momento, através da live do Conselho Regional de Enfermagem, do COREM, muito bem dirigido pela Simone, quero aqui todos, porque são importantes, têm nos ajudado a passar esse momento, e tenho certeza que pelas mãos do trabalho de cada uma, nós vamos passar pela pandemia. Eu gostaria que não fosse com tantos casos, né? Falei em 30 mil casos. Conforme caiu o isolamento domiciliar na casa de 32%, 33%, os casos foram aparecendo, e aqui no Paraná nós tivemos uma estratégia muito forte de testagem. É o segundo estado do Brasil que mais testa, perdendo apenas para São Paulo. Já fizemos testes PCR, mais de 400 mil, e testes rápidos, outros 400 mil. Nós já fizemos quase 800 mil testes no Paraná. Para uma população de 11 milhões e 300, 400 mil paranaenses, pode até parecer que é pouco, mas o esforço de todos nós, secretários municipais de saúde, equipes das secretarias municipais de saúde, para que isso pudesse acontecer, foi muito grande. Eu quero citar também que na atenção primária em saúde do Paraná inteiro, nós podemos contar aí nos municípios do Paraná, temos um número aqui de 4.500 profissionais de enfermagem na atenção primária em saúde. O meu número, eu acho que está errado. Eu vejo que ele é, no mínimo, o dobro disso, perto de 9 mil. Porque nós temos os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, em âmbito de 399 municípios. E toda unidade básica de saúde, toda equipe de saúde da família tem que ter um enfermeiro, tem que ter um técnico de enfermagem. E nós temos 2.257 equipes de saúde da família em todo o estado do Paraná. Então, só nessa conta saímos de 4 mil. E tenho certeza que complementamos com outros profissionais. Então, o número de profissionais envolvidos entre todos os municípios do Paraná hoje pode bater na casa de 8 a 9 mil servidores municipais da enfermagem, o que é um número importante também de citar. E nós temos muitos desafios. São desafios, como eu disse, institucionais, tecnológicos. Incorporar essa tecnologia é um outro desafio. Em pouco tempo, nós vamos ter equipamentos como se fosse um oxímetro colocado no dedo e identificar 15, 18 parâmetros diferentes que antes teriam que ser encaminhados de cada paciente ao laboratório para poder retornar. E nós vamos ter isso daqui a pouco com tecnologia. Isso eu vejo daqui 2, 3 anos acontecendo. Estamos aqui conversando numa videoconferência com alguns equipamentos pequenos, falando com muitas pessoas. E termino dizendo o seguinte: volto a insistir nos princípios, nas diretrizes que norteiam o Sistema Único de Saúde no Brasil, mas no Paraná também. E nesses princípios, diretrizes, lá em 2003, ainda era 2001, 2003, nós fizemos 2003. Eu era conselheiro na saúde, e ajudei a escrever um livro dos 15 anos do SUS. E um capítulo que nós cuidamos, e como era representante na época do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, nós cuidamos de um capítulo que, para secretários, para gestores de saúde, é muito caro. E que até hoje, nós estamos nos especializando, nos aperfeiçoando nisso, mas ainda é um desafio acontecer de verdade, que é a integralidade das ações de saúde, principalmente garantindo a porta de entrada do usuário do SUS. Então, é um papel importante que nós temos. Eu volto a insistir, sobremaneira, o papel do enfermeiro lá na unidade básica de saúde, que geralmente é o gestor de todo esse processo. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos pelo início da nossa conversa, estou à disposição, e a gente vai batendo um papo, se você quiser questionar. Tá? Com certeza. Secretário, bom, eu fico feliz, né? Porque à medida que tu foste falando, e foi só reforçando aquilo que o próprio termo de
cooperação técnica nosso é prever, não é? E é a nossa preocupação. Eu fico feliz no sentido de, assim como o senhor, também não sei trabalhar que não seja de forma parceira, não é? Com as nossas autoridades. Então, quando tu traz, eu tive a oportunidade, até só para comentar, um cuidado que eu tenho, foi assim na Assembleia Legislativa, semana passada, junto aos deputados estaduais, especificamente à frente parlamentar, com relação à Covid, não é? E hoje pela manhã, às 9 horas, eu conversei com os vereadores da Câmara de Vereadores de Curitiba, onde eu sempre aponto, secretário, que não tem como a gente negar, né, o fato da organização do Estado do Paraná, né, no sentido, nós temos uma história de Sistema Único de Saúde que sempre se mostrou muito à frente dos tempos, muito consolidada, muito fundamentada, muito organizada, não é? A gente percebeu, né, nessa pandemia o sofrimento dos estados que eventualmente não tinham esse sistema realmente consolidado, tendo a porta de entrada somente dos hospitais, e que aí o sistema, no mínimo, agonizou, não é? Isso veio acontecendo gradativamente até que chegou o inverno, que a gente esperava, entre aspas, totalmente acertada a decisão do Estado de não abrir os hospitais de campanha e sim ampliar a parceria com hospitais privados ou próprios, não é? De maneira, inclusive, até a proteger o nosso cliente, usuário, paciente, numa terra fria como é a nossa. Em um hospital de campanha, teve uma live que nós trouxemos o colega Heleno, do Erasto Gettner, que está coordenando a organização desses hospitais de campanha, que em estruturas, já como o senhor bem trouxe, como Ivaiporã, antecipadas, né, as inaugurações pelo próprio governador, no que diz respeito a ter espaços mais adequados para receber os nossos clientes, né? Então, eu tenho dito, tanto falei para os deputados quanto aos vereadores na data de hoje, a importância de uma equipe, né, de uma equipe de trabalho extremamente competente. O senhor tem hoje, sou suspeita porque além de colega, é amiga minha, Maria Gorete Davi Lopes, não é? Ela não gosta que eu fale que foi minha professora no sentido de sentir o gosto da boa política, da boa articulação, né? de ampliar diálogo, né? Às vezes ela diz, pare, Simone, não fale essas coisas. Eu falo, né? Eu quebro o protocolo mesmo e eu falo. E hoje o senhor está não poderia estar melhor assessorado e o COI melhor presidido que uma colega gestora, enfermeira, que conhece a realidade, né? Que já esteve, inclusive, aqui dentro do Corém Paraná como diretor executivo. Não tenha dúvida, a categoria que está nos escutando, muito das mudanças do Corém Paraná se deve à colega enfermeira Maria Gorete Davi Lopes. Quando o senhor fala das preocupações com relação, por exemplo, à obstetrícia, o pessoal da Benfo que está assistindo, da Associação de Enfermeiras Obstetrizes, a própria ABEM Paraná, e não poderia ser diferente o Corém, a gente abraça isso com a maior alegria. O senhor bem colocou, a pandemia fez com que a gente tivesse que rever todo o nosso processo de trabalho, bem como o planejamento, né? Nós tínhamos planejado a proposta do curso de especialização em obstetrícia, ela está linda, né? Sou suspeita, mas foi muito bem elaborada. Acompanhei de perto a residência de enfermagem lá no HT, que foi um presente do Estado, né, em inaugurar aquele novo espaço físico, né, que depois, na sequência, acabou esse ano especificamente para a Covid, mas aquele espaço da mulher, a gente tem recebido as residentes da equipe multiprofissional, especificamente da obstetrícia, que já estiveram aqui conosco, inclusive, em conversa com o próprio Conselho, não é? A questão da capacitação, esse é um cuidado que a gente tem
também tido como o Corém Paraná, né? A gente tem o programa Corém Atualiza, não é? E uma parceria bárbara com os senhores aí do Estado, no que diz respeito a essa caminhada para o interior do Paraná, na atenção com o enfermeiro Kessler, que é do Complexo HT, né? No que diz respeito a Giovana, que está aí também junto com Carmen, com a Vera, que acabou de chegar, né, Verinha, que é diretora. O senhor está bem cercado, com todo o respeito, e eu tenho que puxar um pouquinho a brasa para o assado das enfermeiras. O senhor está lindamente cercado por mulheres e profissionais de primeira linha, como a Vera, como a própria Carmen também, não é? Então, eu fico bastante feliz com relação a isso. E esse treinamento tem sido extremamente, muito bem-vindo e extremamente necessário, secretário, porque temos poucos intensivistas. Se tem algo que a pandemia trouxe para nós, bom, o senhor usou uma palavra que eu tenho usado direto. A pandemia simplesmente deu vitrine para as nossas potencialidades, mas também as nossas vulnerabilidades. Né? Na categoria de enfermagem, o senhor sabe tão bem quanto eu, as nossas vulnerabilidades não são poucas. Elas talvez não apareçam tanto no serviço público, mas no privado, meu Deus do céu, põe mazela nisso, no que diz respeito ao dimensionamento inadequado de profissionais, seja condições de trabalho, espaço de repouso que inexiste, e aí eu poderia fazer um alinhavo, junto aos deputados, inclusive, eu fiz um apelo, aliás, aos vereadores também. Por favor, deixem, senhores gestores, senhores parlamentares, assistência de enfermagem para enfermagem. Porque, secretário, por incrível que pareça, ainda hoje, se faltar alguém, assistente administrativo, a enfermagem atende o telefone. Se faltar alguém da coleta, a enfermagem coleta. Se faltar alguém para distribuir alimentação, a gente distribui. Então, isso primeiro que isso não é correto, não é adequado, não é? Sobrecarrega em demasia uma categoria que, nesse caso, sempre foi subdimensionado. Numa pandemia não está diferente. Eu tenho aberto os trabalhos junto aos parlamentares, fazendo uma pergunta onde eu dou a resposta. O que mudou para a enfermagem nessa pandemia? Nada. Aumentaram as responsabilidades, a complexidade do paciente versus a tecnologia, não é? E eu continuo com pouca gente e, como o senhor bem levantou, com principalmente poucos intensivistas. Então, nós temos que nos debruçar, sim, em investir na capacitação dos nossos profissionais, né, que eu entendo que ela seja permanente. Nós estamos terminando de produzir um vídeo, secretário, juntamente com a CESA, no que diz respeito à paramentação e desparamentação, que é um produto que nós, Corém e CESA, não vamos oferecer aos serviços de saúde no que diz respeito a capacitar os seus, uma vez que é uma preocupação que nós temos no que diz respeito à contaminação, não é? É importantíssima a questão da gente se debruçar na questão das práticas integrativas, algo totalmente novo. Eu não domino, mas vou estar trazendo um grupo da região sul, tanto do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina e Paraná, ali no dia 2 de setembro, a gente está conversando um pouquinho de algo que já é previsto pelo SUS, não é? Mas que ainda falta realmente implementar e ampliar esse acesso das práticas integrativas e complementares. Quem trabalha nessa área aponta que, inclusive, nessa época de Covid, ela é muito bem-vinda. Ela é algo que é muito bem aceito pelos nossos trabalhadores e na pós-pandemia, lá na quarta onda, quando dizem que a saúde mental é o que vai afetar os nossos trabalhadores, se hoje eles cuidam, eles deverão ser cuidados, né, na pós-pandemia. As práticas integrativas e os profissionais da área de saúde mental têm um papel decisivo com relação a um enfrentamento também daquilo que a gente desconhece, né? De que maneira os nossos trabalhadores vão se comportar nesse período pós-pandêmico, não é? A questão da segurança do paciente é algo que eu venho insistindo muito, né? Quando eu falo de dimensionamento de pessoal, principalmente para garantirmos
O senhor hoje, com autoridade maior no Estado, né, nossos parlamentares, a nós aqui, frente ao Conselho, no que diz respeito a proteger a sociedade dos profissionais de enfermagem, inclusive, diz respeito à assistência, uma assistência realmente de qualidade e segura para esse paciente. Vejo a telesaúde, que é algo também, secretário, que vem sendo dialogado, né, que vem sendo ampliado com uma grande ferramenta, o sistema COFEM e conselhos regionais, por meio de resolução, organizou a teleconsulta de enfermagem no período na pandemia. Penso que é algo, como o senhor bem colocou, se hoje a gente conversa parecendo tão mais de perto por conta dessa ferramenta, né? Nossa, eu acho que eu perdi tanto tempo quando eu penso que eu não conseguia falar com as subseções, porque eu tinha que ir até Londrina, eu tinha que ir até Cascavel. Meu Deus do céu, como eu perdi tempo, não é? Eu tinha que ter feito essas videoconferências antes. Então, essa aproximação que a ferramenta nos traz é algo que veio para ficar. Então, provavelmente, a própria teleconsulta de enfermagem deverá ser ampliada no transcorrer da nossa vida profissional e não somente no período da pandemia. Eu quero que o senhor saiba, seja um dos primeiros, né, está ciente, a gente, claro, que vai fazer uma boa publicidade com relação à questão dos protocolos. Então, eu quero que o senhor saiba, secretário, que os protocolos, nós temos as diretrizes nacionais e escrevemos 4 protocolos que ainda serão lançados esse ano. O grupo trabalhou um monte, estaremos lançando o consulta do enfermeiro, não é? A saúde da mulher, a parte de ginecologia, não é? Saúde da criança e, perante a Vera aqui, o da imunização. São 4 por meio de e-book, onde os nossos colegas terão acesso a não ter que reinventar a roda, não é? Mas sim ter esse material para instrumentalizá-los, né? Principalmente no dia a dia da assistência e ali especificamente na consulta de enfermagem. Então, a sistematização da assistência é algo que nos dá realmente até uma segurança maior no nosso assistir, e importantíssimo que as nossas lutas, não é, que não são de hoje, quem tem a minha idade, com certeza, já sabe que são mais de 2 décadas que nós estamos batendo nessa tecla, no que diz respeito a um real reconhecimento da enfermagem no Brasil, no Paraná, não é, por meio de ações proativas, não é, que isso é que mais a gente precisa. Nós estamos juntos nisso. Então, eu tive a oportunidade de hoje à tarde ler novamente o nosso termo de cooperação, não é? Então, ele está casadinho, muito bem casado com o que o senhor apresentou em termos de demanda, com aquilo que nós queremos atingir, que nós queremos somar, né? Então, penso que é uma parceria muito, muito boa. Aqui tem o Elton, que faz uma pergunta, tem mais de 100 pessoas nos assistindo, secretário, olha que graça. Eu acho que é o Elton de Cascavel, não sei, vou chutar, porque esses dias eu já errei. Esses dias eu já errei, eu troquei o nome e troquei o estado, não, o nome era o mesmo, o estado que era outro. Ele diz assim, como secretário... Cascavel, ele deu ok. Ele hoje, inclusive, ele é enfermeiro, presidente do Conselho Municipal de Cascavel, não é? E ele pergunta, secretário, como o senhor está planejando a manutenção desses novos leitos de UTI pós-pandemia? É algo, secretário, que eu tenho também conversado no sentido assim. Eu venho da assistência há 40 anos, não é? E a falta de leitos na UTI sempre foi algo angustiante no Estado, né? No Brasil, no Estado. E a nossa pergunta hoje, né, que vai muito de encontro com o que o Elton está trazendo, é se as autoridades têm noção que muitos desses leitos, que foi muito investido em tudo isso, né? Teve verba específica para essa questão, vão continuar na pós-pandemia, uma vez que já havia demanda, talvez, com certeza, em números diferentes, né? Fiquei impressionada, secretário, com a live de quarta-feira passada, quando fiquei sabendo de mais de 100 leitos que hoje tem Campo Largo, e especificamente o Hospital do Rossio, não é? 204. Isso aí. Então,
Pergunta do Elton, como é que fica na Na pós-pandemia dos leitos? verdade, até uma pergunta interessante que nos coloca numa discussão que vai acontecer, ela vai ser um pouco natural, mas nós temos que ter também a responsabilidade de pagar pelos serviços que nós podemos pagar. Não adianta a gente falar que nós queremos fazer isso, fazer aquilo, também não tiver o cobertor financeiro. E esse é o papel também do gestor. Então, agradeço a pergunta do Elton, mas nós estamos fazendo uma reavaliação das regiões de saúde do Paraná. Muitos desses leitos que hoje estão servindo ao combate ao coronavírus nas UTIs, eles devem ter uma perenicidade, eles devem permanecer. Muitos, não vou dizer na totalidade, não vou dizer a maioria, mas eu quero dizer sim, muitos. Nós precisamos reavaliar, mas que essas unidades de terapia intensiva também passem por uma reavaliação. Nós precisamos que elas possam servir no pós-pandemia a um paciente infartado, a um paciente de politrauma, a um paciente eventualmente com risco neurovascular. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do nosso estetoscópio aí, assim dizendo, porque precisamos ter a possibilidade de contar com serviços de diálise contratados juntos a esses hospitais, mesmo que na cidade não exista o serviço de diálise, temos que buscar essa contratação. Acho necessário que os métodos complementares, principalmente no quesito relacionado à tomografia computadorizada, esteja à disposição, sem que o paciente tenha que se deslocar para fora do hospital. Então, eu vejo que a pandemia, Simone, Elton, que está nos acompanhando lá de Cascavel, eu vejo que a pandemia é um momento também de crescimento do processo. Ele acaba sendo um divisor de águas. Muitas coisas que nós demorávamos para fazer, estamos fazendo mais rápido. Outras que nós não tínhamos nem pensado em acontecer, está acontecendo, estão acontecendo. Tínhamos lá 1.200, como eu disse, 1.200, 1.300 leitos. Hoje temos outros 1.100 leitos. Outros não, 900 novos, mas 200 são revertidos à rede anterior para esta rede. Quando, em sã consciência, nós teríamos imaginado que isso pudesse acontecer e que teríamos condições de bancar. O governo federal banca metade dos leitos de UTI do Paraná. A outra metade são recursos do Estado. Do Estado do Paraná, recursos da Assembleia Legislativa, recursos do Tribunal de Justiça, todos eles colocados aqui no Fundo de Saúde para que nós possamos fazer a administração desses recursos e pagar serviços de saúde. Claro, estamos no momento de guerra, de pandemia. Em algum momento isso vai diminuir. Já está mostrando sinais aí de diminuição. Me preocupou um pouco essa movimentação toda do Dia dos Pais e agora essa chegada do frio com a chuva. Talvez tenhamos um recrudescimento. O meu olhar de secretário tem que ser sempre pensando que talvez as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria. Eu tenho que ter esse olhar. Não que eu seja pessimista, mas sou pragmático. Então, em relação aos leitos, pode ser sim que alguns venham a fechar, mas nós vamos ter uma grande quantidade que deve permanecer. Acho que essa é importante a resposta ao Elton. A gente reforça, né, secretário, mais uma vez, a necessidade de estarmos atentos ao número adequado de profissionais da categoria para esse tipo de atendimento, bem como a necessidade de capacitá-los na área de terapia intensiva para prestar esse cuidado, né? Não seja politraumatizado, pós-operatório, né? Simone, se permite, Pois não? o ambiente de unidade de terapia intensiva é um ambiente altamente estressante. E quem trabalha lá, seja o médico intensivista, seja a enfermeira, comandando a equipe de técnico, seja todos eles fundados a ter que se acostumar a trabalhar entre a vida e a morte todos os dias. Então, assim, esse é um campo que eu vejo com total interesse que nós possamos, junto com as sociedades de especialidades, com o Corém, com o CRE, temos que fazer eu não quero aqui falar que há necessidade de capacidade. Não é isso. Nós temos que pensar o amanhã.
Quem diria que ia acontecer uma pandemia dessa há um ano atrás? Desse jeito. Desse jeito. E no início, vou lembrar, vou recordar aqui o pré-carnaval 2020. As pessoas falavam e os especialistas, comentaristas de TV, eles falavam, não, tem muita relação direta com a H1N1 de 2009, a influenza de 2009, e, na verdade, não é bem assim. Os casos são mais graves e são casos difíceis de serem tratados. Existem pacientes, a maioria idosos, que não suportam e sucumbem, e alguns agora está aparecendo mais, porque os jovens também não estão acreditando muito que a doença possa acontecer, e os jovens estão sucumbindo. Aproveito também esse tema para falar aqui, 108 mil casos, 108.659 casos confirmados de Covid-19 no Paraná hoje, com 2.778 óbitos. 2.778 óbitos. Veja só, são 2.778 famílias que já choraram as suas perdas, estão chorando as suas perdas. Hoje tivemos óbitos, ontem tivemos óbitos, hoje o número foi de 30 e alguns, mas quero dizer o seguinte, 47, 30, 45, é como se todos os dias nós tivéssemos um ônibus cheio, ladeira abaixo, com todos os passageiros perdendo a vida. Então, será que isso não toca a todos nós? Tem que tocar. Esses óbitos, desses casos, são 5.220 casos de trabalhadores da saúde. E desses 5.220 casos, 54 óbitos em trabalhadores da saúde, sendo que dos 5.220, 2.488 de equipe de enfermagem, e dos 54 óbitos de trabalhadores da saúde, 18 são de equipes da enfermagem. Então, veja, a perda acontece em todas as equipes, de todas as formas, atinge todas as famílias. Eu me recordo de uma técnica de enfermagem, se não me engano, lá em Cascavel, que deu à luz e 30 anos de idade sucumbiu, foi alguns dias internado, foi a óbito, sabe-se lá, né? E esse caso, depois, no outro dia, fizeram um grupo de carros, amigos com seus carros, mantiveram o distanciamento, foram até a casa dos pais dessa técnica de enfermagem, prestar, uma homenagem. Eu me recordo até hoje, nas minhas noites mal dormidas, do pai e da mãe sentados na porta da casa, chorando. Então, parece que nós estamos nos acostumando com a pandemia, mas ela continua matando, ela continua ceifando vidas, deixando pessoas desesperadas, e por isso que eu continuo ainda batendo na mesma tecla dos cuidados, do isolamento domiciliar, do distanciamento social e dos cuidados pessoais. Apesar de termos diversos gargalos no dia a dia e diversas pressões, as pessoas querem voltar à sua vida normal. E, querendo ou não querendo, já se passaram 5 meses. Extremamente. Quando o senhor fala, é só a gente. Se fala em números, né? Número, 2.000, 5.000, milhão, estatística, né? Mas quando se fala dessa estatística voltada a essa questão epidemiológica, a questão da pandemia, nós estamos falando de pessoas, suas famílias, né? É mãe sem seus filhos, são filhos sem a mãe e o pai, né? Nós tivemos casos aqui, contado pela colega do Hospital do Rossio, mãe e filho internados na UTI no mesmo período, entubados os dois, não é? Hoje fiquei sabendo de uma boa notícia de um enfermeiro do Sujizawa que estava com 70% desse pulmão comprometido e que conseguiu sair de alta hoje, não é?
Eu estava monitorando quase toda semana, perguntando como é que ele estava. Fiquei tão feliz hoje de saber que agora, às 5h30 da tarde, ele saiu de alta, não é? E assim por diante, não é? Nós temos os ganhos. É claro, a gente também tem que se agarrar nos números extremamente positivos de quem se recuperou, mas entendo também que a sua preocupação, que não é diferente da minha, da nossa preocupação, é que os cuidados sejam mantidos. O distanciamento social, lavagem de mãos, o uso de máscara, etc., etc., enquanto nós não tivermos vacina. E quem assistiu à fala da Mariângela, né, que é paranaense, médica paranaense da Secretaria Municipal de Saúde, e que hoje é uma das diretoras da Organização Mundial de Saúde, ela foi muito clara. Até chegarmos naquilo que nós mais almejamos hoje, que é vacinar a nossa população toda, isso vai até o ano que vem, segundo semestre de 2021. Então, até que me prove ao contrário, nós teríamos que nos cuidar e cuidar dos outros, né? E a gente fala aqui, inclusive, cuidar também do Sistema Único de Saúde, porque não tenho dúvida, doutor Beto Preto, se nós não tivéssemos SUS, nós tínhamos sucumbido. Eu não sei o que seria de nós se não tivéssemos um sistema único de saúde. A gente só está caminhando, indo, evoluindo, com todas as dificuldades, etc., etc., que a gente já conhece, né? Estão aí os princípios, a doutrina, as críticas, né? Quantas críticas já escutamos dessa grande política de inclusão social, nós teríamos morrido na praia, eu não tenho dúvida disso, não é? Nós temos muito a agradecer. Se alguém tinha dúvida com relação ao Sistema Único de Saúde, penso que não deva ter mais nenhuma, e bem pelo contrário, se debruçar, investir, né, colaborar, nos ajudar, e que a população tenha esse cuidado, porque ao não se cuidar, ele está sujeito a adoecer os seus, não é? Bem como a nós, que temos uma carga viral, quem está na linha de frente recebe uma carga viral bem maior que a gente, que nesse momento, por exemplo, eu que estou numa área administrativa, né? No mínimo um pouquinho mais leve. Eu li hoje de tarde também, secretário, não sei se o senhor quer falar, fiquei impressionada sobre a campanha. O Paraná foi um dos primeiros estados a abraçar a hipóxia silenciosa, com mais de 5.700 oxímetros entregues a todos os municípios do Paraná. O senhor quer falar alguma coisa? Eu já sabia, mas li e fiquei muito interessada quando tomei... Simone, essa ideia vem lá da Sociedade Brasileira de Infectologia, com algumas entidades filantrópicas que estão atuando junto. Tivemos uma grande reunião ontem com o Dr. Clóvis Arnes aqui, a Maria Goretti, e através desse contato, não é, Goretti? Nós vamos fazer o trabalho, se todos os municípios nos ajudarem, vamos conseguir mensurar a oximetria diariamente, principalmente entre o 5º e o 9º dia do paciente confirmado, e é ali que nós conseguimos fazer o chamado. Vou aqui extrapolar minhas ideias, até me permitam essa ilação, mas esse é o tratamento silencioso. Esse é o tratamento precoce. Com certeza. Esse é o tratamento precoce. Porque uma vez que o paciente está bem, mas está sendo monitorado pela equipe de saúde, da sua unidade básica de saúde mais próxima, com oximetria, nós vamos ter a capacidade de avaliar se piorando esta oximetria em 2 ou 3 dias, se não é o momento de internar esse paciente numa enfermaria. Sim. E dar para ele a heparina, todos os cuidados de oxigênio, terapia e o cuidado da equipe do hospital, enfermeiros, médicos, antes da sua piora. Com certeza. Então, nós tínhamos feito uma tratativa no sentido de que isso pudesse acontecer. Recebemos a doação do programa Todos pela Saúde, do Banco Itaú, de outros parceiros, no sentido de ceder esses oxímetros. São mais de 5.000 e que nós já distribuímos para os municípios. Essa distribuição vai nos ajudar agora, por andar, esse programa, que se chama Alertar.
alertar, que é o ar que nós respiramos, que às vezes, quando esse ar está ficando um pouquinho mais difícil de ser, de fazer A a troca, troca gasóleo, do oxigênio, né, pelo gás carbônico, né, gás carbônico, né, o CO2, nós acabamos identificando ali o paciente que pode piorar e que até o dia anterior estava bem. Então, estamos montando essa estratégia, vai começar a acontecer. Quero aqui chamar a atenção. Isso é a ação da atenção primária em saúde. a E importância. agradecer a todos que estarão envolvidos nisso, principalmente as equipes municipais de saúde, que são nossos parceiros aí, Simone. Toda a nossa, não tenham dúvida, nosso respeito, nosso reconhecimento da importância dos colegas que estão na atenção básica, ali na porta de entrada de todo esse sistema, né, que tem sido tão importante para nós, né, para todos nós. Vera, tem alguma coisa que eu esqueci? Não? Alguma coisa da vacina? Não precisa nada. Agradecer a parceria com o Corém. Eu quero dizer, sobre a vacina, Simone, Diga. Quero dizer o seguinte, eu acho que nós estamos, assim, se me permite uma pequena resenha, acho que já passou um pouquinho do horário, mas... Sem problema. Eu quero dizer o seguinte, veja, que momento que nós estamos vivendo, né? Entramos na Secretaria de Estado da Saúde, eu era prefeito até o final de 2018, início de 2019, tive o convite do governador Ratinho Júnior para assumir essa importante pasta. Era uma vontade também que eu tive de servir ao Paraná inteiro e tive a oportunidade com o convite do governador. Mas logo na chegada, nós fomos surpreendidos por diversas coisas, né? Então, estamos combatendo. Estamos combatendo. Então, é a dengue que mudou o sorotipo. Todo o Paraná inteiro acostumado com o sorotipo 1, com imunidade com o sorotipo 1. De repente, vem o sorotipo 2 e explode essa quantidade de casos. Febre amarela, que todos sabiam que já vinha descendo, mas que montamos uma estratégia aqui no Paraná, uma estratégia diferenciada que nos permite dizer que foram pouquíssimos óbitos. Um óbito. São Paulo, quase 300 óbitos. Então, nós entendemos o que aconteceu em outros estados e conseguimos agregar com a nossa equipe reduzida aqui no nível central, junto com os municípios, as regionais de saúde, e o atendimento a essa demanda aconteceu, continua acontecendo, e o Paraná vem sistematicamente encontrando macacos mortos por febre amarela e, ao mesmo tempo, não apresentando casos de febre amarela na quantidade que os nossos vizinhos de São Paulo tiveram. Logo depois, a questão do sarampo. Há 20 anos não tinha um caso de sarampo em Curitiba, 26 anos, 20 anos, lá em Londrina também, de repente volta. O que é isso? Ao longo do tempo, com o sarampo banido, ninguém mais lembrava disso, as pessoas foram afrouxando a vacinação. Então, hoje nós temos grandes metas ainda para bater e enfrentar. Essa questão da influenza, a vacina nunca era muito levada em consideração. Quando vem o coronavírus, a vacina da influenza vira a opção preferencial de todos. Então, conseguimos bater as metas em algumas faixas etárias, em outras ainda continuamos devendo. Verdade. Então, a questão do vacinar, o ato da vacinação, é uma situação que nós vamos ter a necessidade de incentivar de outra forma. Eu estou falando isso, aproveitando que a Vera Maia está aí com você, esse assunto da vacinação é da maior importância. Fizemos um evento, ano passado, lá no Paraná Clube, com 1.200 vacinadores. Eu pedi que fossem convidados para participar de 3 dias, e as prefeituras entraram junto conosco. Quero agradecer prefeitos, secretários de saúde, liberaram as suas equipes da sala de vacina. Então, é aquele nosso técnico de enfermagem, nosso enfermeiro, que nunca vinha para evento nenhum, que veio para cá para ficar 3 dias recebendo todos os assuntos mais modernos, mais atualizados sobre vacinação. Essa turma está voando. Se eles tiverem acesso
aos insumos, nós vamos fazer os melhores números de vacinação. E esse ano queríamos fazer outro evento. Se não for presencial, será à distância. Por quê? Nós fazemos nossa preparação, compramos geladeiras, nos preparamos para vacinar, temos a técnica toda preparada. Falta a vacina pentavalente, que ainda não está sendo completamente suprida na rede. Mas eu vejo que houve, no final dos anos aí 2010, 2017, 18, 16, 17, 19, houve um desmonte. 19 não, já começou a ser remontado, mas ainda não conseguiu. Houve um desmonte do PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Nós precisamos todos, nós que somos do SUS, temos que lutar pelas nossas bandeiras, temos que lutar pelo nosso dever de casa. E vacinação é a lição de casa de secretarias municipais e secretarias estaduais de saúde. Então, eu acho que nós vamos alcançar um êxito ainda, mas vamos precisar de insumos e vamos precisar de todos esses profissionais que estão na sala de vacina lá, no dia a dia, preenchendo documentos. Esse preenchimento de documentos tem que ser automático, ele não pode ser mais manual, como ele ainda é, depois de anos. Então, temos que avançar. E por isso que eu quero dizer aqui, eu acredito, acho que vai dar muito certo, nós vamos ter mais condições de fazer as coisas acontecer, usar essa tecnologia a nosso favor e vencer. Precisamos vencer prevenindo doenças, vencer informando e vencer transformando as pessoas. O que era de um jeito antes da pandemia, quando acabar essa pandemia ou diminuir o número de casos, nós vamos ter que pensar um outro tipo de raciocínio. Nós vamos ter que estar junto nisso. Com certeza. E secretário, vou falar o que eu escuto do pessoal da saúde mental, não é? Essa pandemia tem que servir para alguma coisa, não é? A gente estava numa sociedade adoentada, né? A sociedade adoeceu por N motivos, pela estrutura, pela questão de núcleos, pela questão do próprio capitalismo desenfreado. É uma mistura de tudo e mais um pouco, não é? Não é possível que numa situação como essa que nós estamos vivendo a gente não aprenda, não é? No mínimo a remodelar, não é? O jeito de viver, de conviver com os outros, né? Eu acho que nunca um abraço fez tanta falta, não é? Da gente não poder tocar nas pessoas que a gente respeita, que é bem, admira, não é? Então, nisso, eu reforço o que eu comentei ali na metade da nossa fala, secretário. Primeiro, né, agradecer mais uma vez a sua presença, sei a sua agenda, né, a sua disponibilidade ela é relativa e não poderia ser diferente, mas obrigada. Obrigada à minha colega Maria Gorete Davi Lopes, que articulou esse momento bárbaro junto ao senhor, uma das maiores autoridades hoje no estado do Paraná, não é? De novo, eu abano para você, cuide bem das minhas meninas por serem minhas amigas, a Vera, a Carmen e a Gorete, cuide delas. Ok? Como eu busco e cuidei 40 anos na minha vida profissional, não poderia, faria tudo de novo. Se tivesse que fazer, inclusive as amigas seriam as mesmas que eu prezo tanto, né? Obrigada, secretário, pela oportunidade, né? Estamos juntos, o termo de cooperação. Não, o termo de cooperação, o papel é só um detalhe. Você aqui, você que é uma figura tão conhecida, importante aí. Esse grupo de vocês aí elevou o Corém a um grau de excelência na representatividade ética da profissão. Parabéns. Quero, inclusive, dizer da visibilidade do Nursing Now, que é esse movimento todo aí. Parabéns. Obrigada. A pandemia, como eu disse lá atrás, acaba colocando que os profissionais de saúde se demonstraram nesse mundo moderno, e às vezes até muito rápido, né? A velocidade da informação muito rápida. Muito. Os profissionais de saúde acabaram se demonstrando mais do que necessários para enfrentamento desse momento.
E eu quero terminar aqui também cumprimentando todos que participaram conosco, são formadores de opinião, são enfermeiros, secretários de saúde. Quero cumprimentar a Márcia Ussulac também, secretária do município da capital aqui de Curitiba. Grande colega. Enfermeira também, parabéns pelo trabalho. Mas eu quero dizer, esse enfrentamento ele é feito todos os dias. Sim. Nós ainda não vencemos a guerra. A batalha temos batalhas todos os dias. É um surto que acontece em uma instituição de longa permanência de idosos, é um frigorífico que tem caso, é o gargalo daqui, o gargalo dali. Mas eu tenho confiança que nós vamos passar, e o mais rápido possível. Então, eu insisto em todos os meus pedidos de cuidados, mas eu agradeço muito a oportunidade de falar com o Corém, Muito obrigada. falar com você, olho no olho, gosto muito disso. Gostaria de estar presente, né? A gente fazer olho no olho ali pessoalmente, mas a pandemia nos colocou aqui no olho na câmera. Então, desejar aqui que a gente continue firme na batalha e todos com saúde para poder passar por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe para a gente continuar com força para carregar aquilo que nós temos que carregar nessa missão. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Uma boa noite. Toda a diretoria, toda a enfermagem do Paraná. Muito obrigada. Em nome de toda a enfermagem do Paraná, eu agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite. Até.